Já que a cura está na palavra, segundo Freud, cá estamos, sem a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo o diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora, especialista em direito de família e sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga clínica e escritora, palestrante nas áreas de perinatalidade e parentalidade, saúde mental e temáticas relacionadas ao luto. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem. Apertem os cintos. E para o nosso quarto episódio, nossa convidada para bater um papo conosco é a Irlane, que vai abordar com a gente o tema Uma Busca pelo Positivo. Irlane é formada em Direito, é filha da Léa, mãe do Nuno, um menininho loirinho e muito esperto, eu já vi a foto dele, é lindo, de 3 anos. É uma libriana forte, criativa e que sabe lutar pelo que quer. E aí, Irlane, a gente queria agradecer bastante a você pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. E eu já vou começar. Pode não. Eu agradeço também por ter sido convidada. E eu queria saber como você reagiu ao diagnóstico de infertilidade. Como é que foi para você? A reprodução assistida foi a primeira opção? Se você puder contar um pouquinho desse início, dessa sua história pra gente. Assim, minha história é muito parecida com a história de tantas mulheres que acabam chegando na FIV. A gente não sabe que tem dificuldade para engravidar. Descobre porque tenta engravidar e não consegue. Então, e aí começa a achar estranho, vai investigando, fazendo exames e chega à conclusão de que tem algo aí. No meu caso, o diagnóstico não foi de infertilidade, mas de uma dificuldade. Uma das trompas tem alguma coisa ali que dificulta. E aí a minha chance maior é na outra trompa, então fica assim, de mês sim, mês não, de possibilidade de engravidar. Nessa história de não é que você é infértil, você tem chances reduzidas, a esperança de que eu iria engravidar naturalmente, ela prolongou as tentativas de engravidar naturalmente. E isso também prolonga a angústia, né? É muito difícil controlar a ansiedade, muito difícil mesmo, por mais prática que eu seja no meu dia a dia, o mais objetivo de lidar com todas as questões que aparecem na minha vida. Nesse ponto, a ansiedade ela foi incontrolável, porque a expectativa é muito grande. É um desejo, era um desejo meu de ser mãe, então não tinha como. Todo mês, perto ali do período menstrual, vinha a expectativa. Será que eu vou menstruar? Será que eu não vou menstruar? Atrasou um dia, será que é porque eu estou grávida? Também não queria. Conheço pessoas que ficavam fazendo exames de sangue para ver se o beta saía positivo. Cheguei uma vez com minha mãe até, mas uma vez só, a comprar alguns testes, teste de farmácia, para fazer em casa. E eu lembro que minha mãe perguntou se eu queria mesmo fazer isso, porque, poxa vida, é muito frustrante. Você faz e dá negativo. Aí você fica, não foi dessa vez. Você deixava uma reservazinha mês que vem, eu cheguei a ter algumas caixas de teste de gravidez. Então, assim, é muito difícil você controlar, você ficar no equilíbrio, mês a mês. E você não ficar tão ansiosa na expectativa de engravidar naturalmente. Então, eu evitava fazer os testes, mas acabava que eu fazia no outro mês eu evitava fazer, no mês seguinte eu tentava.
E aí vem o acompanhamento dos médicos. Qual foi a sugestão? Vamos tentar todo o possível para só então deixar a fertilização como última opção. E todo possível, assim, estimulação hormonal. E aí faz estimulação hormonal, toma algum comprimido, e aí vai no médico, faz ultrassom, vê quantos folículos, e ele fala, amanhã você tem a relação de manhã. Então, bem assim, mecanicamente, né? Assim, você vai ter que ir lá funcionar, porque vai dar certo aqui, então... Pois é, então assim, isso aumenta a ansiedade, demais, não é? aumenta muito. É isso, assim, por mais que a pessoa tente controlar. Então, salvo engano, a Organização Mundial de Saúde recomenda que você só vá fazer fertilização in vitro depois de 1 ano tentando outros métodos. E bateu 1 ano certinho, assim, depois de 1 ano, eu, na verdade, já estava com a médica de fertilização, fazendo todas as tentativas. E aí, quando bateu 1 ano, eu disse a ela, meu emocional já era, assim, já era assim, eu não tenho mais o que esperar. Eu quero levar à frente essa fertilização, vamos fazer, como é que é? Me explica e vamos fazer essa fertilização. Não espero mais. Também são várias coisas que surgem na cabeça. O relógio da idade. Eu acho que tem uma coisa que é assim, a gente passa a vida inteira, não sei vocês, mas a gente passa a adolescência, principalmente, sendo metralhadas com cuidado para não engravidar. Né? Cuidado. Eu morria de medo de engravidar na adolescência. Encostou na perna e engravidou. Então, assim, a gente se acha super fértil até que descobre que passa 1 ano tentando e não engravida. Então, foi nessa onda aí de exames, descobri também que eu tenho endometriose silenciosa, que é uma porcentagem pequena das mulheres que têm endometriose silenciosa. Eu sempre tive muita cólica, mas nada ao ponto de desconfiar que poderia ter uma endometriose, nem a ginecologista desconfiar. Mas eu tenho uma endometriose silenciosa, que isso dificulta também. Não cheguei a fazer, não foi recomendado fazer cirurgia de endometriose, mas é o tipo de coisa que eu só descobri quando eu estava tentando engravidar. Já nos meus 33 anos de idade, né? Então, poxa, eu passei tantos anos aí. Talvez se eu pudesse voltar atrás, a única coisa que eu mudaria era saber antes o que eu tinha no meu corpo. Sabe? Investigar antes essa fertilidade. Mas aí, então, foi 1 ano depois de tentativas, assistidas ou não, que a gente partiu para a fertilização in vitro. Nesse período anterior à decisão de partir para a fertilização in vitro, de que você relatou que você já se sentia bastante ansiosa com toda essa expectativa, você já fazia algum acompanhamento, além do acompanhamento médico, fazia algum acompanhamento psicológico também? Não. Eu iniciei a análise com grávida. Grávida de uns 4 meses, eu acho. Por que teve, assim, essa percepção de que era importante começar, Alane? Desculpa, talvez eu tenha dado Agora eu estou tentando lembrar, acho que teve sim, que a minha psicóloga faleceu e eu acho que foi no período, um pouco antes, talvez. Eu acho que exatamente esse período, eu estava vivendo o luto da psicóloga que faleceu. E eu nunca tinha passado por isso. Nossa, foi bem difícil. Foi um período que eu tive dificuldade de Se a gente for adaptar. falar em luto, e assim, que bom que você tocou nesse aspecto. É interessante pensar que você estava falando ali da adolescente que a qualquer momento vai engravidar, e aí você encara a realidade de que não é bem assim. De que aquele corpo feminino que em tese está culturalmente... como que diz assim, pré-determinado, né? Pronto para poder ser mãe, agora não é. Assim, você vivencia um luto também, desse corpo, dessa idealização do ser mulher logo mãe. Isso, de algum modo, te atravessou, te deixou angustiada.
algumas mulheres relatam que passam pelo processo, né, de fertilização in vitro, por exemplo, que no momento inicial sentem-se como uma mulher não suficiente ou não completa diante desse contexto cultural de que a gente nasceu para isso e que automaticamente se é mãe. Eu acho que não foi um peso para mim. Acho que o maior peso foi de receber, foi de como a informação chegou para mim, e eu acho que chegou muito mal pela profissional, condução. A condução da profissional. Uhum. E que nem foi a profissional que fez a fertilização, porque eu resolvi sair da cidade, fazer em outro estado. Me senti mais confiante, porque eu não recebi foi algo bem... Ela falou que, assim, olha, você tem X, um termo técnico, o seu caso é de fertilização in vitro. Eu nem imaginei, não tinha 6 meses que eu estava tentando engravidar. Eu resolvi buscar uma profissional de fertilização antecipadamente. Fiquei pensando assim, bom, se com 6 meses eu não estou engravidando, pode ser o normal, mas eu também, se tiver alguma coisa, é melhor que eu saiba logo. Uhum. Né? Só que aí ela deu a notícia que eu tinha algo nas trompas. O caminho para você é fertilização. Enquanto as minhas lágrimas caíam, porque eu recebi a notícia de uma maneira muito inesperada, inclusive não seria esse o caminho mesmo, tanto é que quando eu mudei de médica, ela disse que o caminho até chegar à fertilização é um caminho longo. É um caminho onde o médico deve tentar outras alternativas. E depois, uma vez esgotadas, aí sim, fertilização. Então ela já disse assim, ó, para você, game over. É fertilização. E enquanto minhas lágrimas caíam, eu lembro muito bem dela abrindo o livrinho para mostrar como funcionava a fertilização, puxando o papel embaixo da mesa com todos os preços, os valores. E eu ainda, né, assimilando tudo. Nunca mais eu voltei nessa pessoa. E curiosamente, uma mulher, né, Elane? Uma mulher que se diz tão humana, que faz tudo muito humanizado. Mas só a prática mesmo, né? A vivência que a gente vê ali que não é. Entendi. Aproveitando esse contexto desse momento em que você foi informada, que teve o diagnóstico, e aí você acabou mudando, né, com relação à profissional, aí eu queria entender também na prática, porque eu estudo essa questão da reprodução humana assistida na perspectiva jurídica. Sim. Né? Na prática, existe por parte do médico, né? O médico te explica, você disse que ela foi abrir o caderninho mostrando as técnicas, mas o médico também, além de mostrar essas técnicas, explicar detalhadamente, você notou alguma diferença também com relação a isso, quanto ao outro profissional, de como isso foi exposto e também na perspectiva jurídica? Por que eu pergunto? Porque às vezes é possível fazer a reprodução assistida utilizando o material do casal, né? Sim. E é possível que seja necessário recorrer a um doador num banco de sêmen. Isso. Então, tudo isso, como é exposto, como é a questão ética, a questão jurídica, como foi com você? A diferença que eu senti dos profissionais foi a parte ética mesmo. Uhum. E aí envolve o dever do médico de informar quando começar uma fertilização, que é também a recomendação da OMS. Uhum. Então, eu acredito que todo o diferencial está aí. Uma pessoa daqui queria que eu fizesse logo. Para ela, ia ser muito lucrativo, ia ser caso certo, sei lá, o que passou na cabeça dela. Para outra médica, quando eu cheguei, ela disse, olha, o caminho até lá é esse. E aí eu acho que é ética. Uhum. Ela falou da OMS, ela falou das recomendações, que os médicos precisam observar esse tempo de 12 meses, que antes disso deve tentar outros. Então, assim, para mim isso aí é a parte que cabe ao médico me informar e envolve a ética dele, né? E em relação ao banco de óvulos, sêmen e tudo mais,
ela explica, mas muito mais pelo lado científico. Uma vez que você resolve fazer a fertilização, é que você recebe um contrato gigantesco, muitas páginas, porque ali você está fornecendo todo o seu DNA, né? Para a empresa congelar. Então, tem inúmeras regras. Inclusive, tem uma parte muito delicada, que é uma série de perguntas hipotéticas. Se um falecer, o que vai fazer com o embrião? Se os dois falecerem, se o casal falecer, o que a gente vai fazer com o embrião congelado? Se só a mulher falecer, o marido vai conduzir ou não vai conduzir? Vocês querem doar esses embriões ou vocês querem descartar? Então, é igual seguro de vida. Quando você faz, que você tem que ficar pensando em todas as hipóteses trágicas. E né? às vezes você não pensou nisso antes, você não estava preparada para isso, jeito você nenhum. queria engravidar. E né? isso Então, vai de encontro total à ideia romantizada que a gente tem do processo de gestação. Sim. Né? Que assim, é tão lindo, é tão ninguém pensa em morte do parceiro, ninguém pensa, eu posso morrer, Morte e separação. Exatamente. Inúmeros, eu nem me recordo mais, mas eram várias hipóteses. E eu, como sempre, muito ali objetiva. Nesse lado, eu sou bem resolutiva. Então, a decisão foi de descarte. Não, um morreu, descarta. Separou, descarta. Sabe? E não doar. Porque esse lado de doar, que pese seja... Sim, é muito bonito, mas dá um bug na cabeça de você ficar pensando que tem vários nuninhos aí, vários que podem ser parecidos comigo por aí, com o DNA, com tanta carga genética nossa, algo muito fora do meu alcance. Para eu decidir, acho muito além do que eu conheço, sabe? Da parte científica. Então, eu prefiro descartar. Foi o que a gente fez. A gente descartou. Entendi. Eu queria fazer mais uma pergunta com relação... nesse momento, né, que vocês decidiram pela inseminação artificial e que vocês comunicaram, enfim, a família, ou se não comunicaram, mas chegou alguém para dizer... Não foi a inseminação artificial, viu? Que tem uma diferença. O seu foi fertilização in vitro. Fertilização in vitro, exato. E aí, alguém perguntou, e por que vocês não adotam? Chegou, ou chegaram a pensar... Por que eu pergunto? Porque... Juridicamente, a gente tem a garantia de liberdade de planejamento familiar. Então, a gente pode escolher se a gente quer ter filhos, se não quer ter filhos, como é que a gente vai ter esses filhos. Inclusive, né? o SUS, ele cobre fertilização in vitro. Pois é, se eventualmente... Disponibiliza. Se eventualmente eu não posso engravidar naturalmente, eu posso ter a opção, eu tenho liberdade de escolher se eu quero recorrer à reprodução assistida, se eu vou querer adotar. Mas existe ainda determinado preconceito no sentido de que, mas se tem criança apta a ser adotada, tem tanta criança para adotar, por que você não adota e você resolve fazer inseminação? Então, existe muitas vezes essa interferência, né? Em que pese a gente tenha juridicamente garantida a nossa liberdade de escolha. Mas eu imagino que para quem está vivendo isso, pode ser difícil escutar esse tipo de questionamento, de intervenção. Aconteceu, não aconteceu? Vocês chegaram a... Nessa parte de adoção, não me recordo de alguém ter... Mas o que acontece? Quando a gente decidiu fazer a fertilização, a gente restringiu muito a informação para as pessoas. Justamente para se proteger, porque é um momento muito... eu estava muito sensível ali. Recebendo uma bomba de hormônios. E, quer queira, quer não, depois de um ano tentando engravidar... onde eu tinha passado pela experiência de contar para algumas pessoas que eu estava tentando engravidar. A pressão já aumenta, né? Já. Então, quando você conta para algumas pessoas que você está tentando engravidar, começa a reverberar ali. A expectativa não é só sua, é de outras pessoas, que você não pode nem estar num dia mais ou menos que a pessoa já pensa que é porque está grávida.
né? Ou a calça tá apertada e a pessoa Tá já acha grávida. que tá grávida. Enjoou, tá grávida. Enjoou, tá grávida. E aí você tá num momento tão também conturbado que até você se pergunta, será que eu tô grávida, né? Tudo gira em torno disso, né? Gira em torno disso. Então, foi um ano de experiência assim, então eu preferi me reservar mais, né, com a fertilização. Porque já tinha passado um ano com a experiência da pessoa dizer assim, eu não tive, ninguém me perguntou se eu queria adotar. Porém, o que as pessoas pensavam que a tentativa de engravidar não dava certo porque eu podia estar estressada. Você só precisa relaxar. Acha? Aham. Ai, que ótimo, agora é carnaval, né? Porque você vai relaxar. Esquece que vem. Então, assim, nossa, isso é um peso. Pra E mulher, é um né? peso Porque pra você mulher. não está engravidando por sua causa. É porque sua você não tá lidando bem com as suas emoções. Gente do céu, né? Isso é uma falta de sensibilidade. Às Até vezes essa não- culpa é imputada. Isso. É violência mesmo, Anne. a pessoa não tem nem ideia, Tem. sabe? E vai ali sendo repetida de uma forma tão silenciosa que a gente não percebe. Pergunta que a pessoa faz, e aí, vai ter filho quando? É aquela pergunta... Quando vem o primeiro, quando é que vem o segundo? Exato. Então, assim, é aquela pergunta sem maldade, que a pessoa está acostumada a perguntar, pela cultura mesmo de perguntar. Só que afeta, né? Não faz bem. Então, assim, ninguém me perguntou sobre adoção, mas se tivesse perguntado, eu acho que é uma intromissão. Eu acho que não cabe, eu acho que é uma falta de respeito. Do mesmo jeito que é uma falta de respeito você perguntar. Casou, e aí, filhos, quando? Né? Então, eu acho que é muito íntimo. Não se pergunta. A não ser que tenha realmente muita intimidade e a outra pessoa venha e converse, né, sobre isso e aí Essa abertura. dê né? abertura para falar. E aí, finalmente, o positivo. Quando veio, como veio, o que é que te afetou, o que é que te atravessou. E aí, eu imagino que encerra, assim, uma etapa, não só nesse processo objetivo, mas inicia, assim, uma nova etapa subjetivamente falando. Assim, foi... Eu passei... A minha fertilização, ela foi um sucesso de primeira. E eu sei que muitas mulheres não conseguem de primeira. Então... e ainda foi uma probabilidade reduzida, porque eu só quis colocar um embrião. E muita gente quer colocar 2. Eu pensei, minha Nossa Senhora, se eu coloco 2 e vem 2, né? Ou mais, né? Porque às vezes é Ou possível que ainda mais, haja dobra. Eu divisão. conheço, né? Nós conhecemos uma pessoa que colocou um, dobrou. Então, assim, eu pensei, não, vamos devagar, né? Eu, mãe de primeira viagem, vamos botar um para ver o que acontece. E deu certo. E nele ficou, não dobrou. E de primeira. Então, foi... Eu acho que foi um bálsamo, assim, quando o resultado veio positivo, ufa, essa etapa passou. Agora posso, claro, depois de um tempo que a pessoa fica ali devagarzinho, andando devagar, sei lá, acho que eram uns 10 dias que tinha que ficar andando, segundo minha médica, igual uma velhinha de 90 anos. Mas depois disso foi viver esse lado da gravidez que é tão... É uma plenitude. Eu não sei nem explicar direito como, mas é uma sensação diferente. A gente sai daquele lado de, meu Deus, tudo depende de mim para engravidar, para o lado, sou poderosíssima, estou carregando um ser no meu ventre, né? E as pessoas, quando percebem que você está grávida, quando começa a surgir a barriguinha, também te olham diferente. Parece que a gente tem uma Abre, diferente. abre as portas. Inclusive porque a pele e o cabelo dá ficam um ótimos, né? sorriso. Todo mundo acha você legal, bonita. O semblante muda, as pessoas te olham diferente, você se sente super bem, nada te incomoda. Tudo diz respeito a, pelo menos para mim, eu estava vivendo ali naquela expectativa de viver assim, gostosos 9 meses, até ver o rostinho dele, até uma nova fase. Então, foi uma sensação deliciosa. Foram
meses muito gostosos. Eu não tive muitas dificuldades na gravidez, além do normal, de cansaço nas pernas, mas trabalhei muito, malhei muito também, fiz tudo, sabe? E muito bem, assim, muito feliz. Mas aí, lá no finalzinho, teve a pandemia. Foi. E antes da pandemia, eu fiquei 24 dias internada no hospital. No final da minha gestação, eu fiquei 24 dias. E aí foi assim, foi antes da pandemia. Aquela história das notícias na televisão, China assim, China assado. E eu só pensando, nossa, China, né? Não, China tá longe. Não. Todo mundo pensava assim, né? China tá longe. E eu lá no hospital. No hospital, eu tava assim... Eu acho que eu poderia ter ficado pior. Eu acho que eu lidei muito bem. Passei 24 dias muito bem no hospital, considerando todas as limitações que eu tinha. Eu não podia... eu estava com risco de rompimento da bolsa. Então, eu tinha que ficar deitada. Só podia me levantar para ir ao banheiro. E aí não podia passear. Eu pedia para o pessoal abrir a janela do quarto para pelo menos eu ouvir o som da rua e escutar, entrar vento, não ficar só no ar-condicionado. Já conhecia todo mundo do hospital. Para mim, os 24 dias não foi o que pesou. Talvez foi uma soma, porque depois de 24 dias eu fui para casa, mas aí, por recomendação médica, eu deveria fazer logo o parto com 39 semanas por conta do Covid chegando. Covid chegando, não era só mais na China, era São Paulo, e aí já tinham casos em Maceió e os leitos já estavam aumentando, então antecipa. E eu que tinha doula, que tinha feito curso, né? Aí, ok, corta, vamos para... Corta, né? Eu digo, corta esse filme aí que a gente tinha imaginado, né? De trabalho de parto, de sentir, né, o bebê vindo e tal, experiência diferente, vamos ser práticos, vamos para a cesárea. Porém, quando ele nasceu, dia seguinte, primeiro lockdown. E foi assim, foi uma experiência traumatizante. Acho que é a palavra mesmo. Traumatizante, porque nessa hora que você é mãe de primeira viagem, o que você quer? Você quer primeiro ter, no meu caso, eu imaginava ter um bom acompanhamento dos profissionais e estar ao lado das pessoas mais próximas, mais, né, que me querem bem, minha mãe e tal. Então, quando o Nuno nasceu, com o primeiro lockdown, acabou. Só uma pessoa podia estar no meu quarto. Minha mãe não pôde subir. Não podia nem revezar. Os médicos também não estavam sabendo conduzir esse momento. Então, eu não tive um bom tratamento ali dentro a pediatra neonatal. E aí, eu acho que eu tive um momento lá de ansiedade enorme, não passei bem na maca, muito preocupada, porque todo o começo ali, que é considerado normal também, da mãe, tive hiperlactação, e aí precisava fazer massagem na mama para o leite descer e tudo mais. Enquanto isso, meu filho estava perdendo peso, coisa de 24 horas dele ter nascido até esse movimento aí de hiperlactação, ele perdendo peso. Foram 24 horas que ele tinha nascido. Eu precisava de amparo médico, me sentir bem conduzida pelos profissionais e estar também ali com as pessoas da minha família, né? E aí eu não estava sentindo nem de um lado nem de outro. Então foi terrível, terrível.
Graças a Deus, o meu pediatra chegou lá e conversou com a pediatra neonatal para me manda para casa, pelo amor de Deus. Eu já estava, olha o meu histórico aqui. E aí, em casa, me deparei com a outra dificuldade. Pediatra que não sabia o que fazer nesse momento de lockdown. Como vai fazer aquele atendimento dos primeiros 7 dias do bebê? Se com lockdown não poderia ter contato. Tudo tinha que ser virtual. Então, minha primeira consulta com uma pediatra foi com uma pessoa que eu nunca vi. Uma pediatra que aceitou fazer uma consulta online. A primeira consulta do bebê, online. E eu lembro muito bem dela dizendo assim, a primeira coisa que ela disse, me desculpa, eu nunca fiz uma consulta Nossa, uma online. insegurança encontrando outra insegurança, E né? eu só fazia chorar. E perguntava para ela, doutora, eu quero que você me diga, febre é de quanto? Imagina já a minha cabeça como estava, a 1000. Porque ali eu estava me sentindo... Eu digo que eu me sentia, parecia naquele filme que tem invasão zumbi. Que você tem que entrar num galpão, encher de alimento, se proteger. E você que tem que ir atrás e buscar a sua segurança. Você, mãe, sobretudo, né? Mãe, sobretudo, vivendo o puerpério, né? De primeira viagem. De primeira viagem. Então, eu chorava e perguntava, a febre é de quanto? Eu imaginando as hipóteses, né? Uma febre de bebê é de quanto? E se ele tiver febre, eu dou o quê? Porque ainda teve o boato que ia faltar remédio nas farmácias, os remédios básicos. Então, eu perguntei a ela todos os remédios possíveis de um bebê precisar. Para cólica, para febre, qualquer coisa. Eu queria fazer um estoque. Não um estoque de quantidade, mas de opções. Um remédio para cólica, um remédio para febre, um remédio para dor, um remédio para uma infecção. Então, assim, eu estava num nível altíssimo de estresse. Foi traumatizante. E em algum momento chegou uma rede de apoio? Teve uma hora que foi possível? E se foi, quem foi essa ou quem foram essas pessoas que representaram ali aquele acalento de que você precisava e qual a importância da presença, né? Olha, por incrível que pareça, claro, tem amigas, tem família, mas nada se compara a pessoas vivendo a mesma situação que você. Então, eu entrei num grupo no WhatsApp de mães que estavam... Mães da pandemia. Mães da mesma época. Eram mães da mesma época. E entrei porque uma enfermeira me atendeu em domicílio e ela disse, olha, tem um grupo das minhas pacientes. Vou te colocar lá. Nossa, foi assim, muito importante, porque a gente jogava lá todas as nossas angústias, reclamação, dividia as alegrias. Era muito... Percebia que não estava sozinha. Exatamente. Né? Então, Nem sendo julgada. Nem sendo julgada. Todas entendiam muito rápido, porque estavam vivendo a mesma coisa. Você não se sentia sozinha de maneira alguma. E aí, assim, acordada de madrugada também, né? Oi, quem tá aí? Tem alguém por aí também. Dando de mamar. Aí uma levantava a mão, a outra levantava a mão. Então você tá sendo amparada por ali também, por aquelas pessoas. Muitas eu sequer conheci pessoalmente. O grupo ainda existe, se fala muito pouco, porque também a gente está em outra fase hoje, mas foi muito importante. Que legal. E aí, você disse que quando, por cerca do 4º mês do nascimento do seu filho, você buscou a análise. Não, do nascimento não, da gravidez. Ah, da gravidez. Fala um pouco, Lani, assim, sobre esse processo de acompanhamento, né, com uma profissional, no caso, psicanalista, que também pode ser ou não necessariamente psicóloga. O que é que conta para você da importância de estar nesse acompanhamento e, enfim, durante todo o processo de maternidade,
Se você recomenda, por que que recomenda? Eu recomendo no geral, né? A análise, no meu caso, na minha experiência, a análise foi um divisor de águas em termos de terapia. Para mim funcionou muito, muito bem. E quando eu comecei na gravidez, os assuntos eram muito mais diversos, muito, muito amplos. Casa, vida, trabalho, muito. Mas depois que nasceu, foi a importância de tê-la, de ter a analista foi 200%. Ela era essencial para me acalmar. Uma vez que a gente já tinha estabelecido também como é que se chamam? Uma transferência, né? Onde a voz dela já fazia toda a diferença para mim. A gente retomou a análise mais ou menos com 3 meses que não tinha nascido. E a gente retomou online por conta da pandemia. Mas era essencial. Então era a hora que eu conseguia ter o meu momento dentro de casa, no meio daquela confusão que você vive só em função do filho. Mas eu tinha o meu momento, eu conseguia chorar, parava para pensar nas coisas, porque depois que o Nuno nasceu, eu só consegui parar mesmo para digerir as coisas que estavam acontecendo, sei lá, talvez com 6, 7 meses. Antes disso, foi um turbilhão de coisas, que coisas não só afetas à maternidade e puerpério, mas também pelo momento que a gente está vivendo de Covid, que agravou tudo. Só dava para ir fazer feira com roupa, luvas, óculos, máscara. Então, sair com o bebê era uma operação de guerra. Não foi um momento normal. Então, foi um agravante mesmo. Ter a psicóloga nesse momento foi uma medida de sobrevivência. E, assim, ela... Era a hora que eu escutava dela, calma. Às vezes, só ela dizia assim, calma. E aí, por mais que seja análise, que ela escuta mais do que fala, o pouco que ela falava já surtia efeito, já dava um diferencial, ou se vinha uma sugestão muito sutil também, mas já era muito importante porque eu não estava conseguindo nem pensar em soluções. Eu estava vivendo ali numa confusão tão grande na cabeça de tudo que eu não estava conseguindo pensar em soluções. Foi muito importante tê-la. E ela está me acompanhando há mais tempo, né? Não comecei ali. Então, ela já me conhecia para poder também dar alternativas, dar algumas opções, ainda que sutis, né? Muito sutil, mas importantíssimo. Quando você fala desse marco, assim, 6, 7 meses depois, eu fico pensando, e ainda falam que o puerpério se dá ali num período de 3 meses, né? Nossa. E a gente tava no episódio anterior falando aqui com o pai, com o Diego, e ele disse que, assim, a paternidade, eu acho que, em outras palavras, assim, eu tô elaborando até agora, né? E a filha tem 6 anos, né? 6 anos. E aí, a gente fica pensando, possivelmente é o que acontece com a gente. Claro que aquele turbilhão, tem hormônio, tem muita coisa envolvida. Inicial é muito maior. O impacto Mas a bem da verdade é que isso se estende por muito mais tempo, e um tempo que é importante que a gente lembre, né? Um tempo subjetivo. Que existe essa coisa do que diz a sociedade, né? Do que diz a lei, né? 4 meses depois você retorna. Não sei como, viu? Então. Hoje, eu não sei como 4 meses é um tempo suficiente para uma mãe voltar a trabalhar. Graças a Deus, pelo menos a Deus não, né? Mas no meu trabalho, a legislação é diferente, é de 6 meses. E aí eu tinha férias guardadas também já para usar nesse momento. E então eu consegui ficar dedicada ao meu filho mais tempo.
Mas 4 meses Muito pouco. é muito pouco. É muito pouco. A gente ainda tá aterrissando, voltando pro... E o bebê ainda precisa tanto. Sim. E a gente ainda tá se orientando na vida, na cabeça. A gente tá se orientando. É muita mudança. É uma mudança gigantesca, assim. É uma virada, a vida se transforma. Se o pai tá aí com um filho de 6 anos de idade, ainda se orientando, imagine a mãe. É diferente. Não vamos dizer que o impacto de um filho para a mãe e para o pai seja a mesma coisa, porque não é. Eu acredito que não seja. Primeiro, ele sai de você, é uma relação diferente, é uma conexão diferente. Segundo, porque o nosso corpo que se altera todo. Hormônios, órgãos. Então, o filho nasceu, a gente tem e faz isso com todo prazer, no meu caso, sim, dá de mamar, dá amor e tudo mais, mas tá uma bagunça aqui. Você olha e nenhuma roupa cabe, você tosse e a barriga treme. Cadê a mulher, né? Fica difícil de achar a mulher depois. Eu passei muito tempo sem me olhar no espelho. E usava lindamente a desculpa de que era tão corrido que eu nem conseguia olhar no espelho, mas também eu não queria. Uhum. Porque eu já estava lidando com tanta coisa. Deixa para daqui a pouco essa parte. Então, eu escolhi o que eu iria focar. No que eu iria focar. Deixei essa parte do meu corpo, estética, em segundo plano. Não menos importante, mas porque ia ser demais para mim naquele momento. Escolheu suas lutas, né? Escolhi. Porque, enfim, é muita coisa, minha gente, pelo amor de Deus. Porque você disse que estava tudo embolado aqui, tudo misturado aqui, e ainda precisava se organizar. E aqui também, né? Na cabeça também. Fisicamente e emocionalmente, Pois é. né? Muita coisa. E vamos nos encaminhando. Vamos sim, Ilane. Dá pena. Dá pra... dá pena. Dá pra querer ficar aqui por muito tempo escutando, sobretudo porque, assim, há uma identificação nossa, né? Carol e eu também somos mães e a gente experimentou e, de certo modo, ainda experimenta muitos desses atravessamentos. Pra gente finalizar, Ilane, eu queria, assim, se você pudesse compartilhar com a gente um momento que você vivenciou com o Nuno, que se desse pra colocar numa caixinha e levar pra sempre, qual seria? O nascimento dele. Não tem momento mais, eu vou me emocionar, porque não tem momento mais lindo do que esse. É lindo. Parabéns, Irlane. Obrigada. Parabéns, Obrigada por tudo, pelas parabéns emoções. pro Nuno, que é uma mãe tão forte, tão dedicada, tão Obrigada. decidida. Certeza que ele vai trazer ainda muito mais alegrias para sua vida. Ele já traz. Já, muito mais. Que bom ter você aqui, Ilane. Beijo. Beijo, E até a obrigada. próxima, gente.